Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nessa segunda aula sobre batalha espiritual, nós vamos estudar o que são os anjos, né? O que são os anjos, afinal, né? Nós vimos na primeira aula que os anjos, primeiro, são criaturas, não são deuses, não devem ser adorados, não devem roubar a glória de Deus, porque estão a serviço de Deus, foram criados por Deus, para Deus e para servir a Deus. Na verdade, anjo não significa, quando a gente fala em anjo, a gente não está falando da natureza dessas criaturas, mas está falando daquilo que eles fazem. Anjo designa mensageiro, ou seja, anjo quer dizer mensageiro, alguém que trabalha, que fala e que serve a Deus. Então os anjos são criaturas, não são outras divindades, não existiram sempre, foram criados por Deus e se revoltaram, os anjos maus, e permaneceram com Deus, os anjos bons. Os anjos contemplam constantemente a face de Deus que está nos céus. Evidentemente aqui nós estamos falando dos anjos bons. Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus Cristo fala isso: os anjos constantemente contemplam a face do meu Pai que está nos céus. Então eles têm acesso a Deus. Os anjos, segundo o Salmo 103, versículo 20, são poderosos executores da palavra de Deus, obedientes ao som da sua palavra. E quando nós pensamos em anjos, nos vem aquela figura de um ser com asas, né? Seres que voam. Na verdade, nós não podemos dizer que os anjos têm asas, né? Porque nem corpo eles têm. Isso significa a rapidez dos anjos, né? A asa é um simbolismo da rapidez e velocidade dos anjos. Os anjos são dotados de inteligência e de vontade, e são criaturas pessoais, segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 330. Os anjos também, segundo a Bíblia, Lucas capítulo 20, versículo 36, são imortais. E eles superam em perfeição todas as criaturas visíveis. O que são as criaturas visíveis? Tudo que você enxerga, desde uma planta, desde um ser humano, desde um animal. Os anjos superam em perfeição todas as criaturas que são visíveis. Jesus Cristo é o centro, né, o Senhor dos anjos, é superior aos anjos, diz a palavra de Deus, né? Então, não dá para dizer que Jesus Cristo foi um espírito evoluído ou que Jesus Cristo foi um anjo que veio à Terra. Não, Jesus Cristo é Deus e os anjos são anjos, não são deuses. Mateus 25, 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos. Então Jesus, falando da sua segunda vinda, ele diz que quando acontecer a segunda vinda, ele vai vir acompanhado dos seus anjos. Ou seja, os anjos estão a serviço de Deus. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: pois foi por ele que foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, com E maiúsculo, por Jesus, e para ele. Então, aqui se fala de trono, principado, potestades. Vamos falar numa outra aula da hierarquia dos anjos, né? E vamos dizer até das funções dos anjos. Cada anjo é diferente, cada anjo tem uma função específica diante de Deus. Cada anjo, por exemplo, virtudes, são os anjos que especificamente trabalham para que os homens tenham boas ideias, sugerem boas ações aos homens, sugerem uma vida virtuosa aos homens. Então cada classe dessa, nós vamos falar para o futuro, nas próximas aulas, tem uma situação específica. Os anjos revelados na Sagrada Escritura são três, né, que tem nome na Sagrada Escritura, são três: Rafael, no livro de Tobit, Gabriel, que anuncia a Virgem Maria, e São Miguel Arcanjo, que aparece no livro de Daniel e também no Apocalipse. Então, nós precisamos entender que essa história de tentar saber o nome do seu anjo, essa história de um pouco esotérica, esse papel, traga o seu amor por meio da amarração dos anjos, isso não é cristão. Isso não é uma doutrina nem cristã e muito menos católica, embora muitos católicos vão procurar essas coisas. Então não é esse o papel dos anjos, e os anjos não devem ser
A gente não deve tentar descobrir qual é o nome do nosso anjo da guarda, ou o nome de tal anjo, etc. Bom, a função dos anjos Jó 38,7 anunciar a salvação e servir ao desígnio de Deus. Também o Gênesis 3,24, citado no parágrafo 332 do Catecismo, diz assim: eles fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, em Gênesis 3, salvam Agar e seu filho, Gênesis 21,17, seguram a mão de Abraão, quando Abraão vai fazer o sacrifício, Gênesis 22, eles comunicam a lei por seu ministério, Atos 7, conduzem o povo de Deus, Êxodo 23, de 20 a 23, anunciam nascimentos, no livro de Josué 13, assistem os profetas, 1 Reis 19:5. Isso diz o Catecismo, citar alguns exemplos. Então os anjos têm várias finalidades. E finalmente é o anjo Gabriel que anuncia a Virgem Maria o nascimento do próprio Jesus. É o anjo Gabriel que saúda a Virgem Maria, dizendo que ela seria a mãe do Salvador. Os anjos, gente, então não têm corpo, né? Os anjos são espíritos dotados de inteligência, dotados de vontade. Os anjos não têm corpo. Nós podemos imaginar, José Fortea, por exemplo, exorcista, padre, ele diz que existe uma certa diferença entre os humanos, né? Existe os negros, os brancos, né? os mestiços, os mulatos, os mais de pele mais amarela. Então, se existe essa diferença já no gênero humano, muito maior é a diferença que existe entre um anjo e o outro. A gente imagina anjo tudo igual, né? Um igual ao outro, mas não é. Eles não estão presos a um corpo. Então, justamente por não estarem presos a um corpo, os anjos têm uma variedade infinita, né? Um anjo é muito diferente de outro anjo, embora eles tenham a mesma função. Tem anjos que fazem, por exemplo, os serafins, eles têm uma função, os tronos têm outra, as dominações têm outras, são anjos de Deus. E é interessante que esses anjos, né, quando uma parte desses anjos se rebelaram e se tornaram, por opção própria, demônios, não porque Deus os criou mal, mas pela liberdade se tornaram maus, esses anjos começaram a combater. Então, o que os anjos bons fazem, existem hierarquias demoníacas, que são praticamente as mesmas, desses anjos que estavam diante de Deus fazendo essas coisas, mas que agora trabalham para que o ser humano se perca. E por que o demônio faz isso? Por que os anjos atacam, tentam o ser humano, às vezes provocam doenças, medo no ser humano? Qual que é a função disso? Bom, o demônio, os anjos, eles não podem atacar a Deus, porque Deus é inacessível ao mal. Primeira coisa, a palavra de Deus diz: Deus é inacessível ao mal, inacessível ao pecado. Deus não pode pecar. Segunda coisa, por natureza, Deus é infinitamente superior aos anjos. Não há nem como comparar, porque Deus é Deus e os anjos são criaturas. Então os anjos até que gostariam de acertar a Deus, de machucar a Deus, de ferir a Deus, mas não conseguem. E por não conseguirem ferir a Deus, eles ferem a obra admirável de Deus, a menina dos olhos de Deus, que sou eu, que é você, que são os seres humanos. Deus ama os seres humanos. Deus nos amou primeiro, diz a carta a João, quando ainda éramos pecadores. Então Deus nos ama tão infinitamente, do jeito que nós somos, com as virtudes e pecados que nós temos, independente das nossas virtudes, independente dos nossos pecados. A carta de João, 1 João, diz assim que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. É impossível para Deus deixar de nos amar, não importa o que a gente fez, o que a gente faça, ou o que deixou de fazer. Então, como o demônio não consegue tocar a Deus, ele vai tocar os amados de Deus, né? Uma tentativa de se vingar, de machucar a Deus, ele tenta tocar os amados de Deus. Como? Através da tentação, nos levando à condenação eterna. Então essa é a principal ação e função dos anjos maus, dos demônios, nos levar à condenação eterna. O livro de Sabedoria, capítulo 2, diz que Deus não é autor do mal. Deus não é autor... Desculpe, deixa eu vou até pegar na minha Sagrada Escritura. Eu acho que é Sabedoria 1, na verdade. Vamos ler Sabedoria, capítulo 1,
Vamos pegar aqui. Você está vendo na tela que de vez em quando eu olho para baixo, tá? Não é porque qualquer coisa, mas é que eu estou com a Bíblia na mão aqui. Então, Sabedoria 1, 12 e 13 diz assim: não procureis a morte por uma vida desregrada, não seja o artífice da própria perda. Deus não é autor da morte, e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Olha só, então Deus não é autor da morte, e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Nós acreditamos que, pela desobediência do homem, sugerida pelo demônio, por Satanás, o pecado entrou no mundo, e do pecado provém todo o sofrimento do ser humano. Toda dor, toda enfermidade, doença, isso não fazia parte do projeto original de Deus, mas é consequência do pecado do homem. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, vai dizer assim, algo muito importante, grave esse versículo, Sabedoria 2, 24, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio provarão. Então foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e quem pertence ao demônio provará isso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, São Pedro vai falar nesse versículo de um pecado dos anjos. Então nós vamos ler na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos ver aqui. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, e se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e aí ele vai, se condenou Sodoma e Gomorra e tal, etc. O importante é o versículo 4 aqui. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Então, diz aqui que os anjos pecaram. Qual foi o pecado original? Qual foi o primeiro pecado do demônio? Querer ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus, não servir mais a Deus. As pessoas perguntam, é possível que o demônio um dia se arrependa? A resposta é não. Por quê? Porque diferente do ser humano, quando os anjos se rebelaram contra Deus, eles tinham a noção exata do que eles estavam fazendo. Segunda coisa, eles não tinham o que a igreja chama nos homens de pecado original, ou seja, fraqueza para pecar, tendência a pecar. Então eles estavam muito conscientes daquilo que a sua decisão ia causar. Então, primeiro, é impossível que eles voltem atrás, que tomaram uma decisão muito consciente disso, sem tentação alguma. Segundo, é impossível que eles voltem a ser bons, se reconciliem com Deus. Isso não é falha na misericórdia de Deus, que é infinita, que é amorosa, mas é fruto da decisão desses adversários de Deus. Então, nós entendemos então que, falando nos anjos maus, agora os demônios, o demônio é pecador desde o princípio. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Por isso que o que o inimigo quer mais fazer conosco é nos levar a pecar, porque ele é pecador desde o princípio. Também o demônio é chamado de pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Ou seja, o demônio mente, né? Hoje nós infelizmente vemos que o satanismo cresce. É uma das não sei se posso dizer assim, mas uma das religiões que mais cresce no mundo, infelizmente. Mas o demônio ele tenta agir sorrateiramente, mentindo, parecendo como um cordeiro, um lobo vestido de cordeiro. Então, muitas filosofias que nós achamos que são boas, são direcionadas, usadas pelo demônio. Lógico, não estamos falando das pessoas que estão lá e da boa vontade. A igreja reconhece a boa vontade de toda a religião de se chegar até Deus, ao Criador. Mas nós estamos falando que algumas dessas vertentes, né, nós vamos falar isso para frente, são malignas, são usadas pelo demônio, porque negam a Jesus Cristo, negam a salvação em Cristo e muitas outras coisas. Parágrafo 393 do Catecismo diz assim:
é o caráter irrevogável da sua opção, e não uma deficiência da divina misericórdia que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Então não é problema da misericórdia de Deus, mas é o caráter irrevogável. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não existe arrependimento depois da queda para eles, como não existe para os homens após a morte. São João Damasceno. Então é muito interessante. Você tem o perdão sempre de Deus enquanto você está vivendo. Na hora que você chegar diante de Deus, não há mais um momento para perdão, né? Da mesma maneira, não existe perdão para os demônios, não pela misericórdia de Deus, mas porque eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, eles tinham plena certeza do caminho que estavam tomando. Lembrando que uma prova de amor de Deus também é respeitar a liberdade, né? Seria terrível se um pai obrigasse um filho que ele já tentou de todas as maneiras que esse filho ficasse em casa, mas esse filho não quer. Seria terrível para o filho e seria terrível para o pai. Então, o amor, o verdadeiro amor, ele deixa livre. E foi isso que Deus fez com os anjos que decidiram se apartar dele. Mas Deus não sabia que os demônios iam fazer isso? Sabia, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, Deus tem consciência de todas as coisas, onisciente. Deus é onipresente, está em todos os lugares. E Deus tem todo o poder no céu e na terra, onipotente. Então Deus sabia? Sabia. Deus sabia que o ser humano ia pecar e negar ele? Sabia. Mesmo assim, ele achou que valeu a pena fazer as criaturas, né? Então, se Deus... quem somos nós para duvidar que foi a melhor alternativa? O demônio é chamado de homicida desde o princípio, João 8,44, né? Aqui em 1 João 3,9 diz que para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, por que Jesus veio ao mundo? Para destruir as obras do diabo. Por isso que, presta bastante atenção, nós falamos no primeiro programa, no primeiro bloco, na primeira aula, negar a existência dos demônios é minimizar o sacrifício da cruz de Cristo. Claro que o essencial é Jesus, a fonte da fé é Jesus, Ele é o único digno de adoração, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida, mas negar a existência dos demônios é minimizar a salvação de Jesus Cristo. O capítulo 395 do Catecismo diz que o poder de Satanás não é infinito, e não é mesmo, porque ele não é onipotente. Ele não passa de uma criatura poderosa por ser espírito, mas sempre é uma criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e contra o seu reino de Jesus Cristo. Embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente, o catecismo diz indiretamente até de ordem física, para cada homem, para cada sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um mistério, a gente não sabe por que Deus permite. Mas sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então falamos hoje um pouquinho dos anjos, da sua natureza. Os anjos têm toda a inteligência plenamente desenvolvida. Tudo que as ciências vão descobrir ainda, os anjos já sabem. Então os anjos, eles não são capazes de fazer milagres, né, porque só Deus faz milagres, mas se existe uma cura que eles possam fazer para contaminar uma pessoa, afastar da doutrina verdadeira, os anjos podem sim fazer curas. Eles não podem fazer milagres, mas se essa cura está presente num elemento da natureza, eles podem realizá-la. Então, os anjos, eles podem pegar, por exemplo, algum elemento da natureza e se personificar, pegar o pó, ou qualquer outra matéria existente e mexer com essa matéria. Não se sabe como os anjos maus, né, tocam as coisas, tocam na matéria. Isso é um grande mistério, mas é o fato que isso acontece, né, eles conseguem mexer com a matéria, mesmo sendo espírito. Isso a gente não sabe como acontece, mas o fato é que é possível. Os anjos, tanto bons quanto maus, então eles têm conhecimento de toda a ciência, têm um nível de inteligência muito superior ao da história humana, têm conhecimento de todas as línguas que foram faladas, que
são faladas atualmente e que já, até línguas extintas. Então, às vezes, num exorcismo, um ritual de exorcismo da pessoa possessa, o demônio pode falar numa língua que já foi extinta ou que é muito pouco usada. E uma das características da possessão é essa: o demônio, ele entende todas as línguas do mundo. Então, se você mudar a língua se dirigindo ao demônio, se é realmente um demônio, ele vai entender, né? Porque ele tem toda essa inteligência. Então, essa foi a segunda aula, de uma maneira geral, que são os anjos e demônios, né? Que os demônios são anjos caídos, e um pouco da natureza deles. Falaremos nas próximas aulas de batalha espiritual, de muitas outras coisas, hierarquia dos anjos. Não perca. Até mais, que Deus te abençoe, e louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.